Bom, galera, vamos dar continuidade aqui em nossas aulas de React Native. E agora vamos dar continuidade aqui usando o Expo mesmo, né? Até conversando, galera, por esse primeiro momento, curtiu até mais o Expo. Então, mantive aberto aqui o primeiro projeto que criamos, que é o exemplo Expo. Tá? Eu vou executar esse projeto. Então, ele está lá no meu documentos, né? The Documents. CD aula React. CD exemplo Expo. Se eu der um dir, vocês vão ver que vai estar listado os diretórios aqui. E aí eu vou dar um comandinho aqui que vai ser o npm start. Para poder iniciar o projeto do Expo. Vamos esperar ele subir, né? Inclusive eu vou abrir aqui o meu navegadorzinho. Estava aqui com a pagininha do React. E aqui eu vou fazer uma pesquisa, né? Na verdade, vou abrir aqui o programinha que eu uso, que é o AirMore. O AirMore é só para poder exibir a telinha do meu celular, tá? Do celular que eu uso aqui para teste. Vamos ver se ele está subindo, ele está startando, vai demorar um pouquinho, né? Então eu vou esperar ele dar o start, vocês já conhecem, no outro vídeo a gente já fez esse start. Só vou estar abrindo o AirMore aqui e esperar o Expo abrir e a gente começar a fazer algumas edições nele, tá bom? Vou dar uma pausa aqui para não ficar um vídeo tão longo assim, esperando esse efeito acontecer. Bom, pessoal, depois que tiver terminado aqui, né? Tiver feito aí todo o procedimento do Expo. Então foi feito aqui, tem aqui no meu prompt e tem aqui no navegador, né? Ó, abriu aqui no caso no Edge que está como padrão, tá? Então, para trabalhar com ele, bem simples, eu vou primeiro exibir minha tela aqui através do AirMore. Deixa eu ver se ele vai carregar aqui. Deixa eu mandar ler para conectar de novo. Às vezes ele dá um atraso. Talvez pelo tempo que ficou. Agora foi. Então aqui eu vou refletir o meu telefone, esse telefone aqui. E deixa eu ver. É isso aqui mesmo. Vou vir aqui abrir o ExpoGo. E vou abrir aqui. Opa! Para vocês irem olhando as duas ações, né? Ó. Então aqui com o meu refletor e aqui com o meu ExpoGo. Vou dar um scan no QR Code. Ele já vai, ó, tá carregando aqui. Vocês vão reparar que tem aqui, ó, acho que os passos, né? Não sei se aqui. Não, aqui não. Tem que estar na mesma rede. E eu estou na mesma rede. Então aqui ele vai estar sincronizando. Já sincronizou. E aqui ele está carregando aqui embaixo, né? Dá para ver que ele está dando build dentro aqui já direto do meu aparelho. E isso aqui é o que eu vou estar trabalhando. Ele já está mostrando aqui também e já está dando build. Né? Então, galera, basicamente aqui eu já vou estar testando. Eu vou fazer uma aplicaçãozinha bem simples que vai ser algumas ações de botão para mudar alguns números na tela. Mas para a gente entender a questão de como funciona um componente,
de como a gente importa itens para dentro do nosso projeto, como a gente mexe com os estilos, tá? Então, basicamente, vai ser para a gente conhecer um pouco realmente do React e começar a trabalhar também, trabalhar com as Arrow Functions, tá? Então, trabalhar de uma forma já bem organizadinha aí dentro do React Native, tá? Usando aí bastante do JavaScript, do ECMAScript 6, né? Então, trabalhar bem certinho. Bom, ó, veio a mensagenzinha do Seja Bem-vindo, que tá aqui, né? Ó, tá na nossa telinha. Eu vou deixar esse refletor aqui, ele a única coisa ruim é que ele fica preso aqui ao navegador, né? Então, se eu reduzir o navegador para esse tamanho, ele fica aqui. Acho que eu não consigo deixar o navegador menor. Vou ter que deixar o navegador mais ou menos aqui. Esse carinha mais ou menos aqui. Esse aqui eu posso minimizar. Aqui eu vou tentar deixar ele bem do lado aqui. Aqui não vai ter nem tanto problema se ele ficar por cima. Não. Posso fazer uma gambiarrinha aqui, ó, para a gente poder ficar aqui. E esse até ficar levemente por cima aqui do nosso simulador. Bom, então aqui, ó, o bacana que vocês já viram lá, se eu mudar esse Seja Bem-vindo, né, colocar um teste aqui, eu reparar que ele já muda na hora, ele já dá um refresh na hora. Eu vou deixar o Seja Bem-vindo mesmo. Eu acho importante a gente entender algumas das coisas que estão aqui, né? Então aqui ele tem um import do status bar do Expo, que já está sendo trazido para cá, tá? Então dentro do Expo Status Bar, ele puxa esse componente aqui que é o status bar, sem problema nenhum. Tá? Que ele vai estar trabalhando aqui. Então isso aqui vai ser uma função, né, dentro aí do Expo Status Bar que está sendo puxado para cá. Depois eu vou mostrar para vocês a diferença desse tipo de import para esse tipo de import. Esse tipo de import quando tem a função default, né? Então a gente já chama ele aqui dentro quando ele é uma função dentro de um componente aí que a gente quer puxar, tá? Bom, então aqui eu estou trazendo aqui o React, importado do React, para poder trazer as funcionalidades do React para cá. E aqui eu estou importando, ó, do React Native, eu estou importando o Style Sheet, tá? Que o Style Sheet, na verdade, é o que vai permitir eu colocar um pouquinho de CSS, digamos assim, dentro da minha função, ou dentro da minha aplicação, que permite eu colocar um pouquinho de estilo. Muitos dos atributos são parecidos com atributos de CSS, então a gente não vai estranhar muitas coisas, apesar que os valores são passados de uma forma diferente. Depois a gente vai trabalhar bastante aí com o estilo, vou mostrar para vocês aí como passar esses valores, né? Tem o text, no caso aqui, que é um elemento text para poder exibir um texto, isso aqui, ó. Tá? Então, o React ele usa alguns elementos os elementos de visuais dele, ele usa um negócio chamado JSX. E vocês vão reparar que isso aqui tem um comportamento parecido com uma tag, mas não é uma tag de HTML, né? É porque é uma marcação de JSX. E esse text, ó, lembrando, para vocês reparem que o T é maiúsculo, eles são elementos, né? São componentes aí para poder trabalhar com texto. Basicamente, exibir o textinho que está sendo colocado aqui. Beleza? Bom, aqui tem o status bar, que tá chamando aqui também, né? Então tá esse carinha. Ah, professor, se eu tirar isso aqui. Tirar isso aqui, você só vai perder o sentido de ter isso aqui, ó. Tá? Vocês vão reparar que mudou ali, ó. Né, ó, com ele tá usando o status bar do Expo, que agora não tem nada. Se eu tiro ele, ó, vocês vão reparar que, né, ó, salvei a barrinha aqui de cima, virou a barrinha do Android normal, tá? Se eu quiser, então vou até deixar sem ele, ó. Vou fechar aqui, ó, e só tirar o import. Ficaria sem ele, sem problema nenhum, tá? A view é o elemento que me permite criar uma visualização, esse carinha aqui. Sempre que eu quero que alguma coisa seja visualizada, eu trabalho com uma view, tá? Tanto que se eu apagar ela aqui, ó,
ele vai perder essa formatação, ele vai jogar esse seja bem-vindo lá para cima. Ele até está carregando, mas não, acaba não carregando de forma certa. Na verdade, de forma certa também é por causa do CSS aqui, tá? Mas só para vocês verem lá, tá? A view eu sempre coloco dentro de uma view aquilo que eu quero exibir. Aqui, inclusive, esse style dentro da view, ele tá vindo exatamente daqui, ó. Foi criada uma constante chamada stylus, né? Styles, que ela usa o style sheet create, né? O método que vem desse pacote importado aqui, ó, o style sheet, que ele cria um estilo. E aí foi criado um container, né? Ó, nome container por estilo, que ele usa o flex 1 do flexbox para ocupar o espaço todo. Depois eu vou estar falando com vocês um pouquinho mais sobre flexbox, se vocês ainda não viram. O React usa bastante flexbox. Aqui ele escolheu um background color, que é o branco, mas nada impede que se você quisesse mudar ou colocar um cinza, não teria problema nenhum. Colocar um azul bem escuro, que ficou totalmente estranho. Se quisesse colocar um vermelho, que vai ficar igualmente estranho. Tá? Mas nada melhor do que o branquinho lá que tava lá. Tá o mais simplesinho aqui. O alinhamento está colocado ao centro e justificado, né? E aí, galera, vocês vão reparar que assim, aqui tem uma constante, como é JavaScript, ele recebe esses valores dentro dessa variável styles aqui, nesse constante styles, está sendo passado aqui através de um atributo chamado style do elemento view, né, do JSX view. E como é que está sendo exibido na tela? Aqui eu tenho um componente, o componente app, que é o componente principal, digamos assim, né, o primeiro componente que é carregado aí dentro do React, né? O que está chamando tudo. Então, se vocês repararem bem, dentro aqui desse componente app, ele tem um método, que é o método default, né? Então, este método default, ele tem uma função chamada app, né? Se vocês olharem aqui. E essa função app dá um retorno, e o retorno é essa view com esse text que a gente tem aqui. Tranquilo? Espero que eu não tenha sido muito prolixo na hora de explicar esses itens para vocês. Mas basicamente aqui, né, é o que está exibindo, que a gente tem aqui na nossa tela. Beleza? Não vou inventar muito aqui, na verdade vou até deixar mais ou menos assim, tá? E depois eu vou criando aqui outros componentes para a gente poder ir trabalhando e montando algumas outras coisinhas diferentes. Beleza? Bom, então o que eu vou trabalhar aqui agora? Eu vou criar uma pastinha aqui, ó, no mesmo nível, tá? Vou chamar aqui de componentes. Tá? Vou colocar components, né, que o pessoal também fala. E aí, o que eu vou estar trabalhando com ela, tá? Aqui dentro, eu vou criar um arquivinho chamado estilos.js. E vou criar um outro arquivo chamado comida.js. Tanto comida quanto estilos, eu vou colocar eles com a primeira letra maiúscula. Eles vão se tornar componentes aqui que eu vou estar trabalhando, tá? Então, eu vou trabalhar com ambos com letras maiúsculas. Primeiro no comida aqui, eu vou montar aqui tipo um menuzinho de cardápio, onde você clica no botão aumenta o preço, né, do produto, algo do tipo assim que a gente vai estar colocando. Primeiro, eu vou estar fazendo alguns importes aqui também. Então, sempre que eu estiver trabalhando com alguma coisa aqui dentro do React, eu vou importar o próprio React. Isso é uma das coisas mais importantes, tá? Então, se eu for trabalhar com React, o mínimo import que eu tenho que fazer é isso aqui, ó. Import React from React. Esse é o mínimo que eu preciso fazer, tá? Aí, se eu for trabalhar, por exemplo, aqui com elementos de texto, né, exibir alguma coisa, então eu vou ter que importar também esses elementos de texto. Por exemplo, eu quero exibir um texto.
Então, eu vou vir aqui, ó, eu vou dar um import. Eu quero trabalhar com texto, então vou trazer o JSX de texto. Ó. Então, text, né? From. E aí eu vou falar de onde eu vou trazer ele. Esse JSX, ele vem do React Native. Então, tem coisas que vêm do React, tem coisas que vêm do React Native. Beleza? Então, esse é o mínimo. É o mínimo, tá? Dentro de um componente, que é isso que a gente está criando aqui, né? Eu vou colocar, eu sempre vou ter métodos dentro dele, né? As funções. Por muitos casos eu vou ter uma função principal. Por enquanto eu vou trabalhar aqui só com a função principal. Depois eu vou mostrar com outras funções também, tá? Então a primeira coisa que eu me preocupo em colocar aqui é o export, né? E eu vou chamar aqui, ó, de default, tá? O que é o default? Default basicamente é porque ela é a minha função principal, tá? Então, se eu quiser criar uma função aqui, ó, ela vai ser minha funçãozinha principal. Vou apontar ela aqui, ó. Vou colocar ela aqui como arrow function, né? Uma funçãozinha aqui de forma bem resumida. E aqui eu já tenho uma função, a mesma coisa que eu estou fazendo uma função JavaScript convencional, aqui eu já vou estar criando uma função, tá? E aí, como eu coloquei ali o text, por exemplo, eu vou colocar aqui com view, né? Ó, um view e um text, né? Então, vou colocar assim, eu vou mandar uma view e uma text. View e a text são JSX que acabam vindo do React Native, né? Então, na hora de chamar aqui, eu vou chamar uma view. Por padrão, a view ela abre e fecha aqui, né? Porém, toda tag JSX, se eu tirar isso aqui, ó, né, ele vai apresentar um erro. Porém, eu até posso, né, colocar uma barra no final. Todo item com JSX pode ser fechado dentro dele próprio também. Né? Como HTML tem algumas tags que permitem ser fechadas dentro dela própria, tipo BR e tal, e outras que não. No JSX, eles conseguem fazer isso. Porém, o view não vai fazer muito sentido eu fechar ele dentro mesmo, porque eu vou querer exibir alguma coisa, né? Pelo menos não nesse momento. Vou colocar um text e vou colocar aqui um olá mundo, ó. Então, o que eu vou fazer aqui? Na verdade, além disso aqui, eu vou falar que isso aqui vai dar um retorno nessa função, né? Então, ela vai dar um return. E esse return que ela vai dar vai ser exatamente esse conteúdo aqui, tá? Então, aqui a minha funçãozinha, minha default, tá? Ela vai estar retornando esse JSX aqui. Salvo, por enquanto vocês vão ver que não vai dar diferença nenhuma, né? Porque eu nem chamei isso aqui ainda. Porém, eu quero trazer isso para dentro do app. Então, para trazer isso para dentro do app, eu vou ter que dar um import. Vou falar que eu quero importar o comida, né? O nome comida pode ser qualquer coisa, tá? Não precisa ser exatamente comida. Eu coloquei só para poder lembrar. From. E aí eu vou colocar o caminho. Como eu vou colocar o caminho diretório, é ponto barra, tá? Aí aqui eu tenho os componentes barra o comida, né? Que eu acabei de apontar. Tá vendo que à medida que ele vai dando erro aqui, ele vai carregando. Já sumiu o erro. E agora, no lugar, né, desse app aqui, né, na verdade, na chamada do meu app aqui, eu vou mudar esse conteúdo que está aparecendo aí. Né? Então, ao invés de ter esse texto aqui, dentro aqui da minha view, dentro dessa view já, eu vou fazer o envio aqui do meu texto que está lá. Então, como é que eu faço? Eu não crio comida lá em cima, o componente comida, ó. Crio comida aqui, fecho, já vem o Olá Mundo. Então, quando eu coloco essa identificação, de onde vem essa identificação? Vem daqui de cima, ó. Tá? Então, aqui eu importei. Se eu tivesse colocado aqui, ó, abacaxi,
seria só eu colocar abacaxi aqui, ó, que ele ia chamar o que está dentro aqui desse componente comigo, tá? Porque o nome que está aqui dentro do import, ele basicamente serve para chamar o que eu estou apontando aqui, tá? Então, só para vocês entenderem aí, a gente coloca logicamente uma coisa que tem a ver com aquilo que a gente está trabalhando para, né, fazer sentido, mas não tem problema que você coloca, ele vai estar passando o item do componente que a gente está chamando, beleza? Bom, uma coisa que é legal também da gente olhar, por exemplo, se eu tirasse esse view daqui, né, será que ia dar certo? Né? Vamos salvar? Não dá certo, né? Na verdade, acabou dando aqui, né? Ele também vai conseguir trabalhar com envio aqui direto. Outra forma que a gente trabalha, às vezes, quando está enviando um conteúdo, apesar que aqui o conteúdo de texto ele funciona legal, uma outra forma da gente trabalhar também é, às vezes, colocar fragmentos, né? Então, para evitar também que dê alguns erros depois lá, a gente pode usar o fragment, que é aqui do React, para poder mandar pedaços de código. Aqui ele está mandando um só, né? Vamos ver se eu colocasse assim, por exemplo, ó, 2 Olá Mundo, com Olá Mundo 2 aqui, ó. Repare que como eu estou mandando 2 elementos ao mesmo tempo, sem uma view, ela dá erro. Quando ele tenta carregar nessa view aqui, tá? Eu teria que agora ter feito assim, ó. Se eu tivesse feito assim, tenho a view aqui. E aí eu ter feito um Olá Mundo e um Olá Mundo 2, ó, ele funciona, porque ele está envolto de uma view. Então, todas as vezes que eu tenho 2 elementos JSX que estão sendo retornados sem uma view, tá? Ele vai dar um erro, apesar dele estar sendo recebido por uma view aqui dentro. E às vezes, para não ter também uma quantidade de views muito grandes, nós mandamos realmente esses pedaços. Só que na hora de trabalhar com esses pedaços, a gente trabalha de uma forma diferente. Então aí a gente usa um item aqui dentro dele, que é o fragment. Eu vou usar dessa forma aqui, que é uma forma mais clássica de usar um fragment. Né? Principalmente é a forma que a gente usa bastante quando tem que lidar com parâmetros, né? Tem outras formas bem resumidas de escrita dele. Mas basicamente, quando eu coloco isso aqui, ó, eu estou mandando trechos sem precisar criar uma view aqui dentro e ele não vai dar erro lá na frente, tá? Então, por isso que eu acabei colocando aqui esse fragmento agora para a gente poder estar usando. Tudo bem? Então, isso é alguns detalhezinhos que são bem bacanas aí da gente trabalhar, tá? Bom, se eu quiser editar os estilos aqui, através de arquivos separados, ou seja, criar alguns arquivos que consigam editar os meus estilos para não ter que ficar editando estilo sempre na mesma página que nem está aqui, né? Então, o que eu posso fazer? Eu vou usar aqui, por exemplo, ó, o comida, eu vou colocar mais um import aqui para ele, que vai vir os estilos. Ó. Então, eu vou colocar um import, vou chamar de estilo, né? E vou dizer que vai vir do meu ponto barra, e aqui dentro que tem aqui, que não é esse, é o estilo, né? Então, ele já vai estar puxando o estilo. Nesse estilo, eu vou colocar aqui, né? Então, eu vou fazer um import só para ele, vou dar um import. Aqui eu vou dar um import do style sheet. Então, toda vez que eu for trabalhar com o estilo, eu vou importar o style sheet do React Native, from React Native. Beleza? E aqui dentro, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou criar a função default dele aqui também. Vou criar um export default. E esse default, né, eu vou chamar o seguinte para ele. Eu vou chamar aqui o stylesheet.create, né, para ele poder criar alguma coisa para mim. E aqui ele vai estar criando para mim estilos, né? E aqui dentro eu vou colocar os meus estilos, tá? Eu vou criar aqui um texto
destaque, por exemplo. Opa, texto destaque. Tá? Sempre a marcação vai ser 2 pontos, chavinha, né? E aqui eu vou realmente definir como é que eu quero o meu texto em destaque. Porém, antes de eu ficar mudando, eu vou dar uma olhada lá no meu texto de destaque. Eu vou, por exemplo, colocar esse aqui, ó. Então, como é que eu faço para atribuir? É aquilo que a gente viu lá no outro, né? Eu vou colocar o style, vou apontar nele aqui o igual, vou abrir aqui as chavinhas, tá? Ó, vou abrir aqui as chavinhas. E aqui eu vou apontar, né? Ó, o que eu tenho aqui não é o estilo que está apontando, ó. Estilo, ponto. E aí eu vou achar o que tem nele, né? Ó, e tem um texto de destaque aqui, ó. Então ele já vai estar encontrando o texto em destaque. Porém, não mudou nada aqui. A partir do momento agora que eu for mudando aqui, aí sim ele vai mudar. Por exemplo, eu quero colocar um font size. Né? Esse font size que eu quero colocar, sei lá, 30. Ó, já ficou um textinho maior, tá? Text align dele aqui já está no lugar certo, já está no meio. Mas se eu quiser forçar aqui, eu posso colocar, ó, tem o text align, text decoration, color, né? Ó. Vamos ver aqui o color. Deixa eu ver aqui se ele pega. Ah, pegou aqui a cor, ó, coloquei um color red, já pegou aqui uma corzinha vermelha. Tá? Então, todos os itens que eu quero trabalhar aqui, ele também pega. Vamos ver aqui, ó, vamos colocar aqui em hexadecimal, cinzinho. Então, aqui como o color é uma string, ele vai pegar a string que ele estiver trabalhando, ó. Propriedade color, ele já me avisa o que é uma string. A propriedade font size é um número. Então, cada tipo de propriedade, e quando você der um enter aqui, você vai vendo que as propriedades aqui existem. À medida que você for escrevendo, ó, tem margem, não. Então, o que você for escrevendo, você vai conseguindo colocar aqui dentro do teu estilo, tá? Eu vou deixar aqui a cor, vou deixar a cor preta mesmo, tá? Do jeito que estava aqui. Tá? Depois, se a gente quiser, a gente pode ir alterando, tá? Se quiser criar outros estilos, é só colocar uma vírgula aqui, criar o próximo nome e ir trabalhando normalmente, tá? Pode usar esse arquivinho aqui para colocar vários estilos de várias coisas. Do que estiver trabalhando aqui com elementos de texto, a gente pode estar mexendo com os estilos aqui, tá? Vou deixar esse estilo aqui paradinho por enquanto. Deixa eu ver quanto tempo eu já gastei aqui. 28 minutos, já gastei bastante tempo. Só vou criar uma açãozinha aqui e eu vou parar esse primeiro vídeo e depois aí fazer a posterior a continuidade, tá? Bom, aqui no nosso comida.js, né? Na verdade, eu quero depois criar uma açãozinha aqui. O que a gente vai estar pensando aqui em fazer, né? Eu vou criar alguns botões, tá? E esse botão, eu vou querer que ele, ao clicar, ele altere valores que estão na tela. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar só o botão e depois eu vou criar a dinâmica de exibir ele na tela, né? De trabalhar com ele na tela. Bom, o botão, ele vem aqui do mesmo grupo do view e do text. Então, vou vir aqui, vou colocar aqui um button, tá? No caso, button com B maiúsculo, tá? Todos eles, ele vem do React Native também. E aqui, por exemplo, eu tenho aqui o texto de destaque, vou colocar aqui, vou trocar esse Lamundo e vou chamar ele de lanches. Não, tá aqui no lugar do Lamundo lanches. Aqui embaixo dele, eu vou colocar um botão. Vou colocar um botão. O botão, inclusive, eu posso trabalhar com ele
fechando nele próprio. Acho que fica até mais elegante. Tá? Não tem nada de errado. Deixa eu ver, tá dando algum erro aqui. Ele tá reclamando do botão no comida JS na linha 9. Tá? Deixa eu dar uma olhada. Ah, tá. Bom, o botão ele vai ter que ter algumas coisinhas definidas nele aqui, né? Pra gente poder trabalhar. O botão ele tem que ter um título. Tá? No mínimo, ele vai ter que ter esse título aqui. E esse título aqui eu vou colocar nele, por exemplo, assim, sei lá, comprar. Então, meu botão ele tem que ter no mínimo aí um título para comprar, né? Que é o que vai ser exibido nele. Vocês podem reparar que se ele não tem título, ele retorna erro, né? No React aqui ele já te mostra que ele retorna em erro. O botão ele tem uma outra propriedade, né? Que é o onPress. Tá? No JSX ele tem a função onPress, que essa função onPress nada mais é do que a execução de alguma coisa que ele vai colocar aqui, tá? Normalmente nós vamos trabalhar com chamadas de métodos. Tá? Então, boa parte das vezes eu vou acabar chamando métodos aqui, tá? Por exemplo, né? Vamos tentar fazer aqui um exemplo, deixa eu ver se vai funcionar legal. Aqui, eu vou criar um método chamado... Por enquanto, vou colocar aqui alerta. Vou criar dentro de uma variável ou posso criar dentro de uma constante. Por enquanto, vou criar dentro de uma constante. Vou dar uma const alerta. Tá? E vou estar trabalhando com ela aqui. Ó. Na verdade, vou chamar ela aqui. Const alerta. Vou dizer que ela é igual, né, a uma funçãozinha que vai ser executada. Não. Tá? Então, essa aqui é dar na mesma ali de executar uma funçãozinha. Não. Só para vocês verem aqui, ó, se eu tirar o onPress aqui, não dá erro, né? Porque isso aqui é uma representação, né, de uma função. Bom, aqui o que eu vou executar? Acho que eu vou colocar um alert. Acho que aqui ele vai funcionar, alert teste. Tá? Só para poder ser esse primeiro exemplo. E aqui no onPress, eu vou chamar, né, o alerta. Ó. E aí ele vai executar o que tiver aqui entre os parênteses, né? O que tiver dentro do método. Então, ó, coloquei um alert aqui. Quando eu executo onPress, ele simplesmente executa o comandinho. Eu coloquei um alert simples aqui, ó. Ele já funciona. Ele traz o alert do meu Android, parecido com o notification.alert do Cordova que a gente já mexeu, né? Então, clicando lá, ó, ele já exibe pra gente, tá? Por hora, eu vou parar aqui, porque eu acho que o vídeo já ficou bem grande, né? 33 minutos. Vou dar uma pausa aqui. Depois ali eu vou continuar fazendo a segunda parte aí do nosso app. Tá bom, galera? Até mais.